Abra aí para que a gente entenda melhor, capítulo 21 de João, a partir do verso 1, você vai acompanhar aí, amém? Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, ou da Galileia, e manifestou-se assim. Estavam juntos Simão, Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu e os outros dois dos seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Dizem-lhe eles, também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhe, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. E ele lhes disse: lançai a rede para o lado direito do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar, pela multidão de peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima, e pão. E disse-lhe Jesus: trazei dos peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. Sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: vinde, comei. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhes, e semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dentre os mortos. Até aí é o suficiente, amém? O tema da nossa mensagem hoje é lições do trabalhar de Deus, amém? Vamos orar? Paizinho querido, eu te louvo, te bendigo mais uma vez nesse lugar, na presença dos santos do Senhor aqui, Pai. Te agradecer pela nossa comunhão, pela tua presença no nosso meio, mas também, ó Deus, invocar, ó Deus, o poder que há no teu Espírito. Senhor, de mim mesmo não há nada que eu possa, ó Deus, repartir com os teus filhos, que não venha do Senhor, que o Senhor não tenha me dado primeiro. Por isso, Pai, mais do que apenas liturgicamente, mais do que informar, mais do que religiosamente, ó Deus, ainda que nós venhamos a obedecer uma liturgia, o Teu Espírito tem total liberdade. O Teu Espírito reina, como nós cantamos aqui ainda agora, reina, Senhor, sobre o nosso querer, sobre o nosso, ó Pai, sobre o nosso fazer, sobre tudo que sentimos ou pensamos. Venha o Senhor reinar, venha trazer, ó Deus, a Tua luz, venha trazer, Senhor, toda a clareza, ó Pai, para que a informação da Tua palavra, ó Deus, a semente da Tua palavra, possa gerar frutos, ó Deus, para a glória do Teu nome, frutos para a Tua igreja, frutos, ó Deus, sobre cada um de nós. Não permita, Senhor, que nenhuma das almas que entraram por essas portas saiam daqui da mesma forma que entraram. Saiam daqui desconfortáveis, saiam daqui, ó Deus, ó Pai, chacoalhadas, sacudidas pelo Senhor, mas não saiam, ó Deus, da mesma forma que entraram. Eu oro assim em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Querido, como eu disse já no começo, eu quero aproveitar o Dia do Trabalhador hoje para ressaltar, sem fazer um apelo muito grande para o tema, tentando contextualizar uma palavra com o dia, mas aproveitando esse texto para ressaltar algumas lições. Por isso o tema da mensagem fala justamente disso, que é lições do trabalhar de Deus na nossa vida. Mas antes que a gente possa entrar faticamente em pelo menos duas lições que nós observamos nesse texto, nessa parte do texto que nós acabamos de ler,
eu quero te contextualizar com o que está acontecendo aqui. Jesus havia ressuscitado, como nós celebramos aí há poucos dias na Páscoa. Jesus, ele já havia aparecido pelo menos 2 vezes para os seus discípulos, As 2 vezes eles estavam em Jerusalém, mas o Senhor havia dito para eles que eles fossem, quando ele ressuscitasse, que eles voltassem para Galileia. E aqui no relato do capítulo 21 de João, nós vemos os discípulos, ou grande parte deles ali, já na Galileia, ali no mar de Tiberíades, ou mar da Galileia, como algumas versões vêm trazendo. Eles obedeceram aquilo que Jesus falou, mas as 2 primeiras aparições de Jesus talvez não trouxeram muita clareza de propósito, ainda que eles estivessem imensamente felizes, porque Jesus estava vivo, Jesus havia ressuscitado. Havia algumas questões que eles precisavam encontrar dentro do seu coração. Talvez um dos principais que sentiram, que estavam realmente precisava de um reencontro, um senso de propósito, de alguém que precisava se realinhar com a vontade de Deus, era o próprio Pedro. Nós vamos ver ali, querido, versículos mais adiante, quando nessa mesma conversa, eles estão ali, a Bíblia diz, o texto que nós acabamos de ler, diz que os discípulos estavam na beira do mar, e lembra que eles são pescadores, ou eram, pescadores até encontrar Jesus. Lá atrás, nós vamos ver que os discípulos, logo quando Jesus ali pregando certa vez nesse mesmo local, nessa mesma região, depois de um sermão, e opera mais uma vez um milagre, uma pesca, ali Pedro e André e os outros filhos de Zebedeu que estavam ali, eles são atraídos por Jesus, já havia um testemunho de que Jesus era o Messias. Então Jesus chama eles e faz um convite para eles lá atrás, dizendo para eles assim: olha, agora vocês não serão mais pescadores de peixes, agora eu farei de vocês pescadores de homens. Esse era o propósito de Deus para a vida daqueles homens. Mas depois da morte de Jesus, de alguma forma, todos os propósitos, todo o sentido que eles achavam que tinham encontrado para a vida deles, tudo pareceu uma grande interrogação. Então eles estavam vivendo escondidos, quando não estavam escondidos em Jerusalém, estavam agora de volta à terra natal deles, ou a maioria deles, pelo menos de Pedro, André, os outros pescadores ali, e ali, como quase que sem um propósito, sem uma direção específica, Pedro tem uma ideia, e isso denuncia justamente o seu coração sem propósito, que ele não havia entendido o que Deus tinha feito na vida dele, o trabalhar de Deus na vida dele. Ele decide: olha, eu vou pescar. Como quem diz assim: olha, Jesus mandou a gente para cá, ele ressuscitou, ele apareceu 2 vezes, mandou a gente vir para cá, nós estamos aqui, mas e agora? O que a gente faz? O que eu vou fazer? Sabe? O que eu vou fazer da minha vida? Eu voltei para o mesmo lugar onde eu estava, voltei ao mesmo ambiente, onde eu vivia antes dele ter cruzado a minha vida, e tentando encontrar um rumo, talvez questionando-se sobre o futuro até seu e da sua esposa, Pedro diz: eu vou pescar. E Pedro já tinha uma liderança sobre os discípulos, e ele, quando diz vou pescar, os outros discípulos falam: olha, nós vamos também. Nós não temos nada para fazer, a gente não sabe o que tem que fazer com a vida. Jesus ressuscitou e a gente está aqui, mas ele não está com a gente, então o que a gente faz? Vamos seguir aqui com a vida, cada um pega seu barco, sua rede e vão pescar. E ali naquele momento eles passam a madrugada inteira pescando. O dia estava quase amanhecendo. Chega alguém, eles não sabiam que era o Senhor, e faz uma pergunta para eles. E pergunta para eles assim: olha, vocês têm o que comer? E me chama a atenção, querido, o fato de que Jesus está lá na praia, eles estão no mar. Talvez Jesus precisou gritar até que eles escutassem isso, havia um silêncio da noite, ali da madrugada ainda,
Mas o fato que eles escutaram, e eles foram enfáticos em dizer, não relutaram, não pensaram duas vezes, eles simplesmente disseram, não temos o que pescar. E aí Jesus vem e diz, lança a rede do lado direito, e vocês vão achar. E ali eles fazem, né? Só Deus sabe o que passou, talvez eles questionaram bem assim, olha, esse camarada gritando, tentando ensinar macaco a comer banana, como diz, né? Profissional da área. E eles lançaram. Mas quando eles lançaram e a rede imediatamente se encheu de peixes, João vem e diz, é o Senhor. Porque Jesus já havia feito algo semelhante no começo, né? E ali eles correm para aquele lugar, Pedro nem espera, vai nadando mesmo, se veste rapidinho, vai nadando, os outros discípulos vão puxando a rede, e eles chegam e encontram Jesus já com um fogo pronto, feito, um peixe já ali assando, e alguns pães, né? E Jesus vira para ele e fala assim, ó, vai buscar os peixes que vocês pescaram. E a Bíblia diz que aquela foi a terceira vez que Jesus se apresenta para aqueles discípulos. E nesse contexto que nós entendemos aqui, pelo menos duas lições importantes sobre o trabalhar de Deus e sobre o trabalho. E é sobre essas duas lições que eu gostaria de meditar um pouco com você hoje. Amém? A primeira delas que nós observamos aqui é o trabalhar de Jesus em nós, ele é permanente. Você pode dizer isso para a pessoa que está do seu lado? Diga assim, o trabalhar de Jesus na sua vida é permanente. Amém? Querido, entenda algo. Não importa o que aconteça. Não importa para onde você tente ir, não importa para onde você vá. Não importa o que você tente ser ou o que você tente fazer. Quando nós temos a experiência de recebermos Jesus na nossa vida, põe uma coisa na sua cabeça, sua vida nunca mais será a mesma. Nunca mais. Não importa para onde você vá, não importa para onde você tente ir, não importa o que você vai fazer da sua vida. Uma coisa é categórica e ela é inviolável. Sua vida nunca mais voltará a ser como era antes. Paulo, quando escreve aos Coríntios, um texto bem conhecido, ele fala justamente dessa transformação. Em 2 de Coríntios, no capítulo 5, no verso 17, você provavelmente já ouviu o texto. Ele diz assim, assim se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Geralmente, quando nós falamos desse texto, nós temos a tendência de só aplicá-lo no âmbito espiritual, né? De que as coisas no nosso espírito já não são mais iguais. Mas o texto não está falando, querido, de apenas de uma esfera do nosso ser, do nosso âmbito da alma, do espírito. Está falando de tudo em nós. Todas as coisas, quando você tem um encontro com o Senhor Jesus, ainda que você tente disfarçar, ainda que você tente voltar a ser, ou voltar a fazer, e levar a vida como você levava antes, é impossível. É impossível você fazer a mesma coisa, pelos mesmos motivos que você fazia, e é impossível você permanecer como você estava antes, querido. Não tem como. Porque se por acaso você tinha um mau caráter, quando você encontra Jesus, você é confrontado a transformar o seu caráter. Se você era desonesto, se você era mentiroso, se você era alguém corrupto, injusto, quando você tem um encontro com Jesus, você nunca mais vai conseguir ser como você era antes. Não vai. Mas pastores, quem se desvia, hein? Nós vamos chegar lá. Mas entenda, o encontro, o trabalho de Deus, de Jesus na nossa vida, nos transforma em novas criaturas. Nós vamos ter, obviamente, que moldar com Cristo essa nova criatura, mas a velha criatura nós nunca voltaremos a ser.
A velha criatura nós nunca voltaremos a ser. Nós vamos ser sempre uma nova pessoa. Se obedecendo ou não, aí é uma outra situação. Mas a mesma que éramos antes, jamais seremos. Se desobedecermos voluntariamente ao Senhor, após conhecermos a verdade, a palavra de Deus vai dizer lá em Hebreus que não resta nenhuma expectativa, senão o inferno. Senão o inferno. Mas mesmo enquanto esse dia não chega, onde alguém venha perecer eternamente, ela nunca mais vai conseguir pecar em paz. Ela nunca mais vai conseguir viver em paz com a sua consciência, em paz com o Espírito que está nela, que está revelando a verdade. Da mesma forma, querido, quem tem um encontro com Jesus, ainda que antes de Jesus ele achava que ele estava destinado, que o propósito da sua existência era existir para fazer algo, porque nós temos esse erro comum. Nós entendemos que aquilo que a gente faz para ganhar o pão é aquilo que nos define. Então, se eu sou um pedreiro, se eu sou um carpinteiro, se eu sou um comerciante, o que você é? Não, eu sou comerciante. Você não é comerciante. Comércio é o que você faz para ganhar seu pão. O que você é um filho e uma filha de Deus. Você é um sacerdote nessa terra com o propósito de existir para a glória de Deus. Isso é o que você é. Só que nós, muitas vezes, cometemos o erro de definir a nossa função como o nosso propósito de vida, nossa existência. Não é, querido. Esse é um erro muito comum, o mundo faz isso. Só que depois que a gente tem um encontro com Jesus, a gente não pode mais achar que aquilo que a gente faz para ganhar o pão é a razão da nossa existência. Não é, querido. E ainda que a gente tente viver como se fosse, o Espírito de Deus vai sempre nos incomodar e nos exortar a não mais viver simplesmente e não definir a nossa vida simplesmente para ganhar o pão. Jesus vai dizer justamente isso. No capítulo 6 de Mateus, Jesus vem e diz assim, olha, o Pai sabe do que vocês precisam. O Pai sabe que vocês precisam de pão. Ele nos chama a olhar para os pássaros, Ele nos chama a olhar para os campos e ver como toda a criação e natureza é cuidada por Deus, porque Deus sabe a nossa necessidade. Mas ao mesmo tempo Jesus vem no verso 33 e diz, buscai o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. O que Jesus estava querendo dizer? Olha, você não é aquilo que você faz para ganhar o seu dinheiro, o seu pão de cada dia. Você é um rei, um príncipe, um sacerdote meu sobre este mundo, para que a minha justiça se revele a este mundo. Isso é o que você é. Amém, querido? Mas nós temos a tendência, ainda assim, de, como Pedro fez, né? Pedro viveu coisas extraordinárias com Jesus. Pedro, ainda Jesus vivo, operou grandes coisas, expulsou demônios, né? Fez grandes coisas no Senhor, teve um papel muito importante no ministério de Jesus, tanto que Jesus sempre tratou ali com Pedro, tete a tete, era uma coisa mais, os evangelhos falam sobre isso, sobre erros, sobre acertos, mas o fato é que Pedro teve um papel muito influente já no ministério de Jesus, né? E agora Pedro estava justamente tentando voltar à função que ele tinha antes. Pedro estava tentando justamente voltar a ser o que ele era antes de encontrar Jesus. Pedro tinha desaprendido a pescar? Não. Pedro não tinha desaprendido a pescar, querido. Mesmo assim, aquilo não mais era o propósito da sua existência. Quando Jesus vem ali no verso 5 e faz uma pergunta para os discípulos, ele vem e diz,
vocês têm o que comer? Ele vira para os discípulos estão lá no barco, eles ainda não perceberam quem era Jesus, mas Jesus vem e faz essa pergunta para eles e diz assim, vocês têm o que comer? E eles são categóricos em dizer não. E aqui, querido, nós precisamos entender que quando Jesus nos pergunta alguma coisa, não é porque Ele quer saber aquilo, ou porque Ele tem a necessidade de saber aquilo. Quando Jesus nos pergunta alguma coisa, Ele quer que nós venhamos a lembrar da nossa situação. Quando Jesus vira para eles e diz assim, vocês têm o que comer? Jesus não estava querendo saber se tinham pegado peixe. Jesus sabia que eles não tinham pegado peixe. Jesus sabia que eles não tinham ali nenhum peixe sequer para poder levar para casa, assar e comer. Ou fazer qualquer outra coisa, ou vender. Eles não tinham, claro que Jesus sabia. Mas o que Jesus estava perguntando para eles então? Por que Jesus estava fazendo aquela pergunta, querido? Porque Jesus queria lembrar para eles, com aquela pergunta, que o lugar deles não era mais ali. Porque Jesus tinha cruzado o caminho deles. E quando Jesus lá atrás cruzou o caminho daqueles homens, Jesus arrancou eles daquelas redes e fez com que eles fossem pescadores de homens. Isso está escrito lá em Mateus, no capítulo 4, no verso 19, e disse-lhes, vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram. Eles deixaram aquelas redes porque Jesus tinha um propósito maior para eles. Entenda uma coisa, eu não estou dizendo, querido, que todos nós fomos chamados a deixar as redes. Mas uma coisa nós precisamos entender, nunca mais deveríamos pescar pelos mesmos motivos. Talvez o chamado de Deus para a sua vida não é que você largue a função que você exerce para ganhar o seu pão. Mas certamente você precisa entender que essa não é a razão pela qual Deus te levantou e te chamou para segui-lo. Você não pode voltar a fazer o que você fazia antes, e obviamente não pode voltar a ser o que você era antes. Por quê, querido? Porque Jesus entrou na sua vida. E quando Jesus entra na sua vida, tudo ganha um propósito diferente. Eu passo a olhar, eu preciso olhar a minha família, eu preciso olhar os meus amigos, eu preciso olhar o meu falar, o meu agir. Eu preciso olhar, querido, a minha vida para uma perspectiva diferente. Porque agora tudo mudou. Se antes eu trabalhava para mim, se antes eu vivia para mim, para os meus planos, para os meus sonhos, para as minhas metas, a partir do momento que Jesus entra na minha vida, o meu trabalho não é mais para mim. De alguma forma, se Jesus não me chamou para largar aquele trabalho, eu preciso usar esse trabalho para a glória de Deus. Tudo precisa ser mudado. Eu não posso mais voltar às redes, eu não posso mais voltar àquela função e exercê-la como simplesmente ela fosse simplesmente um ganha-pão, mas, ou pior, se aquilo ainda me definisse como ser. Como se aquilo ainda fosse a razão da minha existência, de estar vivo, e Deus me acordasse todos os dias, seja para construir uma casa, dirigir um caminhão, ou limpar, ou cozinhar. É claro que isso, querido, não é a razão da sua existência. Nós fomos criados para a glória de Deus. E não importa o quanto você fuja disso, o trabalhar de Deus na nossa vida, ele é permanente. Quando Jesus entra na nossa vida e Ele faz as coisas novas, imediatamente Ele começa a transformar a nossa vida, a gente nunca volta a ser o que éramos antes. Não podemos voltar a agir da mesma forma, querido. Porque ainda que alguém tente fazer isso, ainda que alguém se esforce, por exemplo,
se desvie do caminho do Senhor e tente voltar, querido. Eu já tentei fazer isso, eu já compartilhei isso aqui com vocês. Eu já tentei fazer isso. E eu creio que Deus não tem nenhum sentimento particular comigo, mais do que Ele sente ao teu respeito. Eu já tentei fugir do plano de Deus. Houve uma época na minha vida, logo depois que eu casei com Carla, em que realmente eu esfriei na fé de um jeito assim, sabe, de não ter mais nenhuma empolgação, nenhum ânimo, não queria saber de igreja, não queria, Bíblia muito menos, oração nem pensar, né? Uma época muito fria, mas era impressionante o tanto que eu tentava fugir de Deus, o quanto Deus me perseguia. O quanto que eu tentava fugir da verdade, a verdade sempre ia parar na minha cara. O quanto isso me entristecia e me estressava lutar contra uma vozinha no meu subconsciente dizendo, aqui não é o seu lugar. Você não foi criado simplesmente para viver e fazer isso. Eu tenho um propósito maior para você. E Jesus e o Espírito Santo iam me perseguindo e levantava pessoas. E era aquela luta até que eu me entreguei. Falei, não, eu tenho que viver o plano de Deus, o sonho de Deus. Porque o trabalhar de Deus na nossa vida, ele é permanente, querido. Amém? Amém. Todas as vezes que por algum motivo você se vê tentado, querido, a voltar para aquela velha vida, entenda. Aquela vida acabou. Aquela pessoa e todo amor e prazer que você tinha antes no seu pecado, no seu estilo de vida. Porque todos os dias nós somos tentados. Todos os dias nós somos tentados a olhar lá para fora e pensar, e se eu voltar a ser o que eu era antes? E se eu voltar a fazer o que eu fazia? Se eu voltar a me ocupar e passar a viver como eu vivia antes? Para mim, para as minhas paixões, para os meus desejos, para as minhas vontades. E se eu fizesse isso? Deixa eu te dizer uma coisa. Aquela vida acabou. Você nunca mais vai voltar a ser aquela pessoa. Porque os seus olhos foram abertos. E não importa quanta terra você jogue nos seus olhos, você vai continuar vendo a verdade. No seu subconsciente vai estar sempre ali a verdade dizendo para você, este lugar não é o seu lugar. Essa vida não é a que eu tenho para você. A gente até começa a achar que isso é coisa de Satanás, que é o diabo que está fazendo. Querido, o diabo não tem nenhuma intenção em te tirar do pecado. Se alguém está te dizendo que se você está errando, se você está no caminho errado, no pecado, e tem uma vozinha falando com você, sai daqui, isso não é para você, não é o meu plano para você. Você acha que isso é Satanás? Tem gente que é incapaz de achar, não, o diabo está me atormentando, não é o diabo. É o Espírito Santo te perseguindo. É a verdade que é absoluta e inviolável, ela nunca mais vai deixar você ser o que você era antes. Sabe como eu percebo isso? É triste, mas a gente percebe que é uma verdade. Talvez você já teve essa experiência, mas quando eu encontro com um desviado, com alguém que se desviou, e era aqui da igreja, se desviou, está vivendo no pecado, é impressionante. A pessoa pode estar assim, toda tranquila, ela pode estar muito ambientada, toda muito tranquila, mas quando eu chego, e não é pela minha presença, é porque quando eu chego, ela automaticamente ela lembra de quem ela foi, de quem ela é. Você está entendendo? É impressionante, a pessoa fica, sabe, não sabe o que faz, não sabe onde põe a mão. Ô, pastor, então, pastor, aí eu já solto logo, paz do Senhor. Amém? Nem abre a boca para falar amém. Vai que tem alguém do lado, né? E a pessoa acha, ela fica mal com aquilo, e muitos são capazes de atravessar a rua, fingir que não me vê,
né? Finge, não, vou abaixar a cabeça, lá vem o pastor, abaixa a cabeça e vai, né? Eu não estou ali para acusar ninguém, quem me conhece sabe que eu nunca acusaria ninguém, muito pelo contrário, só falaria, olha, volta para casa, alguma coisa assim, se houver a oportunidade de abertura. Mas não sou eu que estou falando no consciente dela, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que não deixa ela ser mais como ela era antes. E eu sei porque eu já tentei fazer isso. E quando eu me afastava, o Espírito Santo também me constrangia. E eu ficava irado com aquilo, com aquela incapacidade de fazer as coisas erradas, tranquilamente. Porque o trabalhar de Deus na nossa vida é permanente, querido. Porque quando Deus entra na nossa vida, Ele muda tudo, e não há como você lutar contra isso. E eu estou justamente nessa noite te dizendo isso. Sabe, querido? Jesus ressuscitou, e há 2 semanas a gente estava celebrando a ressurreição de Jesus. E talvez você esteja, 2 semanas depois, você mal celebrou, deixou agora a celebração da ressurreição de Jesus, e você talvez se encontre como os discípulos e Pedro, na beira daquele mar, tentando voltar para uma vida, tentando fazer as coisas estão normais. Eu e Carla conversávamos ontem no carro, não é? E ela falava justamente sobre isso, ela falando, olha, eu nunca imaginei, eu não tinha esperança de que a vida fosse voltar ao normal depois da pandemia. Não tem mais normal. Não tem como você apagar a pandemia. Um claro sinal da volta de Cristo. Não tem como você achar que foi uma simples catástrofe biológica. Não tem como. Você não tem como apagar a pandemia quando Jesus disse em Mateus 24 que haveriam pestes nos últimos dias que assolariam o mundo. Você não tem como rasgar todas as vidas que se perderam. Você não tem como rasgar, querido, da história e da Bíblia um claro sinal da volta iminente de Jesus. Amém? Como simplesmente você não tem como celebrar há 2 semanas atrás a ressurreição de Jesus e querer voltar para a sua vida como passou a Páscoa, passou o feriado de Páscoa, vamos voltar todo mundo para as atividades, trabalho, escola, estudo, como se tudo... Não! Jesus ressuscitou. E Ele está aqui. Então não volte para a velha vida. Liberaram o carnaval, liberaram, daqui a pouco vai vir São João, eu vou voltar para aquela velha vida. Não! Você está entendendo? Eu não vou voltar para aquela velha vida, eu não vou voltar para aquela vida de pecado, para aquela vida medíocre que eu tinha com Deus. Não vou voltar, porque meu lugar não é mais ali. Eu não vou voltar a ser e não vou voltar a fazer o que eu fazia antes, porque Jesus me encontrou e a verdade dele é absoluta, ele abriu os meus olhos. Amém? Eu não posso voltar. Todas as vezes que você for tentado a voltar àquela velha vida, aqueles velhos prazeres, entenda, aquela vida passou, acabou, e aquela pessoa que você era morreu. Você não pode ser nunca mais alguém que não conhece a verdade. Você era alguém que não conhecia a verdade até o momento que Jesus entrou na sua vida. Quando Jesus entrou na sua vida, querido, você passou a ser conhecedor da verdade. E se você quiser voltar àquela velha vida, você vai ser um mentiroso. Porque conhece a verdade e não vive ela. Mas um ignorante nunca mais você vai ser. Você nunca mais vai ser ignorante, porque a verdade você já sabe. Você pode até tentar, como é que a gente diz? Tampar o sol? Você pode tentar. Mas o sol vai passar pelas brechas. E ainda que de alguma forma embaçada, o Espírito Santo vai estar sempre ali, te dizendo,
ali não é o seu lugar. Guarda isso no seu coração, querido. Você nunca mais vai pecar tranquilamente. Você nunca mais vai se satisfazer em outras coisas, senão fazer a vontade de Deus. Você precisa entender isso. Aqueles discípulos voltaram a pescar. Pescar talvez lhes trazia alguma alegria. Mas eles não tinham voltado a pescar em busca do prazer que eles tinham antes. Eles voltaram a pescar por necessidade, talvez algum senso de propósito, tentando reencontrar a vida. Olha, Jesus ressuscitou, ele apareceu 2 vezes, mas a gente não sabe o que vai fazer, então vamos fazer o quê? Vamos fazer o que a gente fazia antes, vamos voltar a pescar. Né? E talvez justamente você esteja pensando nesses dias algo do tipo, vamos voltar a fazer o que a gente sempre fez. Vida que segue. Trabalho, escola, planos. Não, querido, Deus tem um propósito para a sua existência. Ainda que você precise voltar a pescar, ainda que Deus te permita voltar a pescar, que significa voltar às funções que você geralmente faz para ganhar o seu pão. Você não pode mais fazer isso simplesmente para ganhar o pão, porque esse não é o propósito de Deus. Amém? O propósito de Deus é muito mais profundo, o propósito de Deus vai muito mais além, querido. Talvez naquele ambiente de trabalho, Deus quer levantar você como luz para ganhar almas, para ganhar pessoas. Talvez com os frutos daquele trabalho, Deus quer te abençoar, te prosperar. E aí as visões vão totalmente diferentes. As direções são totalmente diferentes e você vai ter que entender em Deus isso. Você vai ter que entender em Deus o porquê você está vivendo. Hoje aqui nós pregamos uma série de mensagens sobre isso, nós somos remanescentes. E remanescentes têm propósito. Por que o Senhor te poupou nessa pandemia? Por que entre tantas pessoas que morreram, muitas aqui do nosso lado, muitas que nós conhecemos? E por que nós não morremos? Por que sobrevivemos a uma pandemia? Por que sobrevivemos a todo efeito colateral dela? Por que estamos vivos aqui hoje? Não é simplesmente para voltar às redes e pescar, amém? Há um propósito em Deus e nós precisamos justamente buscar isso. E não voltarmos a sermos simplesmente como éramos antes. E não voltarmos às práticas, a viver pelos nossos desejos, nunca mais, querido. Amém? E a segunda lição que eu quero ressaltar nesse texto, que além do trabalhar de Deus ser permanente na nossa vida, é o trabalho do Senhor não nos exclui de responsabilidade. O trabalho do Senhor não nos exclui de responsabilidade. Eu citei logo no começo do culto o texto de João 5,17. O texto diz assim: e Jesus lhe respondeu, meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Questionado a respeito de fazer milagres no sábado, é essa a resposta que Jesus vem e diz para aqueles homens, para aqueles religiosos. Ele diz, olha, o meu Pai trabalha até agora. Deus é trabalhador. Jesus é trabalhador. Amém, querido? Por que nós vamos acreditar, querido, que é possível seguir Jesus sem trabalhar na obra dele? Sem cooperar na obra dele? Se Deus é trabalhador, o próprio testemunho de Jesus diz isso aqui. Ele diz, meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Se nós temos um Pai, Deus Pai, que é trabalhador, está sempre trabalhando, está sempre em ação. Nós temos um irmão mais velho, um Senhor e Salvador da nossa vida, Jesus Cristo, que também trabalha. Porque nós acreditamos então ser possível seguir Jesus sem trabalhar na sua obra. Porque nós acreditamos, querido, que o trabalho de Deus é um trabalho solo. Por que ao Filho unigênito santo de Deus, ele repassou responsabilidades e nós achamos que nós não fomos também
dotados dessas responsabilidades. Que a nós também não foi atribuído essa responsabilidade. Por que você acha, nesse dia do trabalhador, que Jesus não vai exigir nada de você? Sendo Ele quem é, querido? Trabalhador. Nós precisamos entender, querido, que isso na verdade não é apenas uma lição, mas é um princípio bíblico. O próprio Jesus vai dizer aqui em Mateus 7,7, ele disse assim: pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e o que bate, abrir-se-lhe-á. Ou seja, percebe que Jesus está sempre colocando uma pré-condição para o agir de Deus? Querido, o trabalhar de Deus não é uma obra solo. O trabalhar de Deus, Deus não precisa de nós. Ele decidiu não fazer sozinho. Na sua soberana vontade, Deus decidiu nos colocar como cooperadores do seu trabalho, querido. Amém? Se ao mesmo tempo com essa lição Jesus ensina, antes aqui quando pergunta aos seus discípulos, vocês não têm o que comer? Jesus não estava perguntando para saber se eles tinham ou não o que comer, mas estava relembrando eles, que eles tinham voltado para o lugar aonde Jesus os havia tirado, porque quando Jesus os encontrou, eles tinham passado a noite sem ter pescado nada. A primeira lição que nós vimos foi essa, amém? Jesus quando vira e diz, vocês têm algo para comer, Jesus não estava querendo saber isso, Jesus estava querendo lembrar a eles, que eles haviam voltado para o mesmo lugar onde estavam antes, há 3 anos atrás. Um lugar de insatisfação, um lugar de falta de propósito, de sem senso nenhum de razão de existência. E Jesus estava com aquela pergunta lembrando isso para eles. Olha, vocês estão de novo sem ter o que comer. Vale lembrar que todos os anos, sem pescar, que os discípulos passaram com Jesus, eles nunca ficaram sem ter o que comer. Dependendo totalmente do agir de Deus, eles nunca ficaram sem comer. Mas agora, quando eles voltaram ao lugar e a fazer aquilo que Jesus havia arrancado daquele lugar, daquele sentido, daquele propósito de existência, eles estavam mais uma vez sem ter nada o que comer. E Jesus vem e faz justamente essa pergunta para eles, para lembrar, porque o propósito de Deus na nossa vida, o trabalhar de Deus na nossa vida é permanente, amém? Jesus nos tira de um lugar, e não importa o que a gente faça, eu quero relembrar isso aqui para você não perder a linha. Não importa o que a gente faça, não importa o que a gente tenta, não importa para onde a gente vá, o agir de Deus na nossa vida nunca vai ficar ineficaz, ele vai sempre estar ali, influenciando a nossa vida. E a segunda coisa que nós precisamos entender é, querido, que o trabalho de Deus não nos exclui de responsabilidade. Sempre haverá responsabilidade pesando sobre nós. Entenda, nós nunca faremos nada sem Deus. Pelo menos nada que realmente edifique, nada que seja louvável. Nem Ele fará sem a nossa participação. Porque Ele decidiu fazer isso. Por isso Ele vem dizendo aqui em Mateus 7, quando nós acabamos de ler, olha, se vocês pedirem, então vocês encontrarão, se vocês buscarem, encontrarão, se vocês pedirem, vocês receberão, se vocês baterem, a porta vai se abrir. Há sempre uma condição, Jesus está sempre colocando uma pré-condição, façam, e nós vemos Jesus trazendo essa lição também aos seus discípulos ali, porque se você voltar ao Evangelho de João, no capítulo 21, no verso 9, volta lá por favor, e observe o que Jesus disse ali, João 21, 9. Os irmãos vão preparar os elementos, podem
começar, por favor. Amém? O texto diz aqui o seguinte: logo que desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. No verso 10, Jesus disse: trazei dos peixes que agora apanhastes. Amém, querido? Amém? Então percebe, Jesus, agora os discípulos, Pedro vem nadando, os discípulos vêm trazendo o barco, arrastando aquela rede cheia, e ali eles já desconfiados que era Jesus, talvez por causa da escuridão, ainda estava o dia amanhecendo, tinham alguma dúvida sobre se era ou não Jesus, talvez o tempo e a claridade não ajudasse ainda, mas o fato é que eles chegam ali, e a Bíblia diz que eles já encontraram, ao chegar, uma fogueira e um peixe assando. Sabe o que isso diz para mim e para você, querido? Que Jesus, Ele não precisa de você para nada. Jesus, Ele não precisa do seu peixe. Ele não precisa das tuas mãos, das minhas mãos, Ele não precisa de mim e de você para nada. Porque quando os discípulos chegam, Jesus já tinha um peixe assando e já tinha pão. Amém, querido? Amém. Jesus já tinha tudo que ele precisava, se é que ele precisa de alguma coisa. Mas quando os discípulos chegam, Jesus faz o quê? Diz para eles: senta aqui, vamos comer, é isso que Jesus disse? Não. Jesus vira e diz: volta lá e pega e traz os peixes, alguns dos peixes que vocês pescaram. Jesus não precisava daqueles peixes, ele já tinha. Mesmo assim, Jesus diz para eles: vão lá pegar do que é de vocês, do que é responsabilidade que cabe a vocês, querido. Amém? 2 Tessalonicenses, no capítulo 3, no verso 10, diz assim, você está comigo? Amém. Ele diz assim: porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Querido, isso é bíblico, amém? Isso aqui é bíblico. É o Espírito Santo, através do apóstolo Paulo, trazendo um princípio. Qual é esse princípio, querido? Jesus não sustenta gente folgada. Deu para entender? É claro isso. Jesus não veio para sustentar gente sem compromisso com Ele. Gente que se exclui da sua parcela de responsabilidade no reino. Jesus ressuscitou e a gente celebrou Ele. Celebramos a sua ressurreição. E agora? Agora assuma a sua responsabilidade no reino. Agora toma a parte que te cabe de fazer a obra do Senhor multiplicar. De fazer o reino de Deus crescer. Amém? Porque esse é o propósito de Deus na sua vida. Foi para isso que Jesus te levantou. Não para que você voltasse àquela velha vida. Não para que você entrasse numa normativa que não tem nada a ver com o reino de Deus. Jesus te levantou. Larga a mão daquilo que você fazia, daquilo que você era, e passa a ser essa nova criatura e assume a sua responsabilidade. Querido, é Bíblia falando. Aquele que não trabalha, não come. Aquele que não trabalha, não coma. É bíblico. Você pode dizer isso para o seu irmão, diga assim para ele: não tem como participar da mesa, sem cooperar com o pão. Diga, irmão Duda. Leia aí, querido, que eu estou marcado aqui, por favor. Leia aí bem alto. Por favor.
Querido, enquanto o irmão Duda vai achando, entenda isso aqui. Não tem como participar da mesa. Mesa fala de bênção. Mesa fala, querido, de aliança. Mesa fala de comunhão. Mesa fala, querido, de nós provarmos de vitória. Lembra quando o salmista Davi vem no Salmo 23 e ele diz: Senhor, põe diante de mim uma mesa. Mas aonde? Na presença dos meus? Faz o meu cálice. Ele estava falando de alguém que estaria o quê? Assentado num banquete, provando a bênção de Deus, e os seus inimigos estariam assistindo isso. Amém? Amém? Exatamente, querido. Eu tenho um Deus que é trabalhador, tenho um Senhor que é trabalhador e não quero cooperar no reino. Eu quero voltar, trabalhar para ganhar o meu pão, para realizar os meus sonhos, os meus desejos, e quero que Jesus trabalhe por mim. E quero que Jesus coloque uma mesa farta, que o meu cálice transborde, não vai trabalhar, porque Jesus não sustenta folgado. Eu não sou folgado. Você pode não ser folgado para os seus planos. Você pode não ser folgado para as suas responsabilidades. Você pode não ser negligente com as suas responsabilidades pessoais, mas e com as responsabilidades do reino? E com a sua responsabilidade com o reino. É pelos frutos que nós desenvolvemos no reino. Querido, os frutos que Jesus vem buscar nas nossas vidas, o que você acha que é? É o seu salário do fim do mês? Não. Mas sim o que você fez com esse salário. Você usou com justiça? Você usou parte dele para o desenvolvimento do reino? Você está entendendo? Jesus não vai vir fruto no reino de Deus na sua carteira fechada, querido. Não é seu diploma de faculdade. Mas o que você vai fazer com essa faculdade? O que você vai fazer com o que você está ganhando o seu pão? O que você está fazendo? Obrigado, varão. O que você está fazendo com isso? Como você está servindo e de que forma o reino de Deus está crescendo com aquilo que você faz para ganhar o seu pão? Nós temos um Deus trabalhador, eu vou enfatizar isso aqui várias vezes, temos um Deus trabalhador, temos um Senhor e Salvador que é trabalhador. Por que é que cargas d'água eu acho que eu vou conseguir viver e seguir Jesus sem trabalhar? Para o reino. Sem servir aos seus propósitos eternos. Não tem como participar da mesa sem cooperar no pão. É isso que o texto está dizendo, porque ainda quando estávamos convosco, vos mandamos isso, que se alguém não quiser trabalhar, não vai comer das bênçãos. O trabalho aqui não é simplesmente o natural, mas é sobretudo o do reino. E a mesa aqui, e a comida não é simplesmente a natural, mas é a espiritual também, querido. Aí muitas vezes nós podemos questionar o Senhor e perguntar para Ele assim, mas por que Deus faz assim? Por que Deus pediu os peixes? Ele já não tinha peixe? A gente poderia usar um pensamento bem humano, né? Racional. Para pensar. Você passou a noite toda pescando, você está cansado. Você está cansado. Você passou a noite toda pescando. Como se não bastasse ter passado a noite toda pescando, cansado, você não pegou nada. Aí você encontra aquele que você ama. E agora, é interessante. Por
que Pedro não saiu andando pelas águas? Já parou para pensar nisso? A Bíblia diz que Pedro se veste porque estava nu, pula na água e sai nadando. O Senhor já não tinha feito ele andar sobre as águas? Mas quando Pedro andou sobre as águas, ele andou debaixo de uma palavra de Jesus. Jesus disse, vem. Por que agora ele não andou de novo? Porque ele estava fora do centro da vontade de Deus. Porque Jesus tinha chamado ele, eu vou te fazer pescador de homens, ele estava fazendo o quê? Pescando peixe. E quando você está fora da vontade de Deus, a unção de Deus não trabalha. E é por isso que a gente patina na vida, sabe? Como um carro atolado que não vai para frente. Porque a gente está fora do centro da vontade de Deus. E tem muita gente vivendo assim, e se frustra com Deus. Amém? E ali, querido, naquele lugar, aonde os discípulos agora vão nadando, pelo menos Pedro vai nadando, os outros discípulos agora vêm arrastando os peixes, trazendo o barco, com muita força, exercendo ali muita energia. Agora eles estão cansados de uma noite toda. Pedro está cansado porque veio nadando e os outros discípulos cansados porque trouxeram o barco. Quando eles chegam, já tem um peixinho assado, fogueira pronta, pão do lado quentinho. Eles pensaram o quê? Vamos sentar agora e comer. Vamos se banquetear. Quando eles estão vindo, Jesus, cadê os peixes de vocês? Vá buscar. Vá buscar e traga os de vocês. Porque a minha parte está aqui. Mas a responsabilidade de vocês, eu não provi. Traz. Aí a gente quer chegar num culto como esse e quer ser cheio de bênção. A gente passou a semana toda, olha aqui para mim. A gente passou a semana toda trabalhando para a gente, vivendo para a gente, investindo todo o tempo e energia que a gente tenha para a gente, sem perguntar para Deus, Deus, o Senhor me fez acordar hoje, para quê mesmo? De que forma eu posso glorificar o Senhor? A gente volta a ser e a viver tudo que a gente vivia antes, fazendo o que a gente queria. Você está me entendendo, querido? A gente chega num culto como esse e quer que Jesus sirva um banquete para a gente. E Jesus está dizendo, eu vou servir quando vocês trouxerem os peixes de vocês. Aonde está a parte que te cabe? Cadê os frutos? Cadê os frutos para quem você falou do meu nome essa semana? Aonde estão os frutos da oração, os frutos dos joelhos, os frutos do nosso serviço ao Senhor? Aonde está a nossa cooperação? Aonde estão os teus peixes? Cadê os nossos peixes? Traga os seus peixes. Porque muitas vezes a gente pode olhar para Jesus e falar assim, Jesus está sendo injusto. Eu trabalhei a semana toda, eu me dediquei a semana toda, meu trabalho é cansativo, pode ser pesado, cuidar de uma casa, cuidar de família, tudo isso tem um preço, e agora eu chego aqui no culto e Deus está sendo injusto comigo, porque Ele ainda quer me exigir mais. Por que Deus age assim? Muito simples. Pelo mesmo motivo que eu, como pai, lá em casa, todo mundo tem uma função. Todo mundo tem função lá em casa. Todo mundo tem sua parcela de responsabilidade. Até a Olivia tem. Os brinquedos dela, quem cata é ela. De vez em quando, o Vitor tem que ajudar. Mas bagunçou, tem que arrumar. Mas lá em casa, a Sofia e o Vitor têm responsabilidades. Um tem que lavar banheiro, tirar lixo, guardar louça, esse tipo de coisa. Funções de casa. E toda semana, eles recebem R$10. Tá bom. 40 por mês. Eu não tenho livre isso para falar assim, eu vou gastar com o que eu quiser. Não é? Aí chega agora, depois do culto, ô pai, eu quero um lanche. Ah, você quer lanche? A outra vira, ô pai, um açaizinho agora, né pai?
Eu falei, é. Aí eu digo assim, você tem dinheiro? Ô pai, paga aí. Me adianta aí. De vez em quando passa umas 3 semanas sem receber, porque eu já adiantei o... Aí alguém pode dizer bem assim, mas pastor, você está sendo muito rigoroso. Não é rigor, querido. Eu estou gerando nos meus filhos um senso de responsabilidade. Que eles entendam que dinheiro não cai do céu. Muitas vezes eu cobro, se trabalhar mal, vai fazer de novo e não vai receber. Você está entendendo? Nossa, pastor, você está sendo muito duro. Não, não é, querido. Não é sobre dinheiro, não é sobre senso de responsabilidade. Entenda uma coisa. Eu disse isso aqui esses dias, qualquer coisa que a gente ganhe fácil, a gente não valoriza. Por que você acha que Deus age assim comigo e com você? Por que Deus faz questão de que ainda que Ele não precise de você, Ele exija que você também coopere? Porque Ele precisa que você tenha responsabilidade. Porque aquilo que Ele vai te dar, aquilo que Ele está gerando, construindo para nós, é muito importante, é muito precioso, tem de muito valor, custou para Deus o sangue do Filho unigênito dele. Ele não vai simplesmente chegar e botar isso na nossa mão e dizer bem assim, olha, toma e faz como você desejar. Não vai. Da mesma forma, querido, nós não podemos esperar que alguém que se dê o luxo de não cooperar na obra possa contar com os bônus da vitória. Você nunca vai poder dizer, eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus, se você não tem marcas da guerra, querido. Eu já disse aqui outras vezes, o povo gosta de botar versículo bíblico de 2 Timóteo, lá quando Paulo vem e diz, eu combati o bom combate. Será? Será, querido, que nós temos combatido um bom combate? Será que nós temos sujado na guerra e na causa do Senhor as nossas mãos? O profeta Jeremias vai dizer no capítulo 48, no verso 10, o seguinte, para a gente encerrar. Maldito é aquele que faz a obra do Senhor fraudulosamente, ou negligentemente, como algumas versões dizem. O que é ser frauduloso? Falsificar, piratear. Fraudar significa justamente isso. Eu vou fazer a obra do Senhor só de boca. O que você é? Sou servo do Senhor, está servindo aonde? Na igreja, não estou perguntando onde você cultua. Você já viu isso? A gente pergunta bem assim, você é servo do Senhor? A pessoa diz, sim, sou servo do Senhor. Está servindo aonde? Lá na igreja Peniel. Não, eu não estou perguntando aonde você cultua. Estou perguntando aonde as suas mãos estão trabalhando na obra do Senhor. Qual é o ministério? Na vida de quem? Você já viu servo de boca, querido? Você contrataria alguém que ficasse em casa, mas está lá fichado, que trabalha para você, e você pagaria o salário dessa pessoa, ela em casa, e só de boca dizendo que foi trabalhar? Sim ou não? Não, por que a gente quer fazer isso com Deus? Deus me honra, Deus me abençoa. A segunda parte do texto diz assim, maldito aquele que fizer a obra do Senhor fraudulosamente, maldito aquele que retém a sua espada de sangue. Obviamente que não se trata, querido, de um texto literal, é o Senhor falando, aonde estão as marcas que você carrega das guerras que você travou contra a sua carne, contra o inferno, contra o inimigo? Aonde estão? Pastor Arlindo, que inclusive comemoraria mais um ano de aniversário hoje, ele falava algo sobre joelho de bolacha, bolacha de joelho, como é que é? Raiz de chá de Jessé, que é a palavra de Deus, e bolacha?
Bolacha de joelho? E bolacha de joelho. Se eu olhar para os seus joelhos hoje, está marcado? Como assim, pastor? Você está orando? Querido, hoje é dia do trabalhador, hoje é dia do Senhor. Hoje é dia de nós relembrarmos que o trabalhar de Deus na nossa vida, ele é permanente e não volta atrás, não tem como voltar atrás. E hoje é dia de nós lembrarmos que o nosso verdadeiro trabalho, responsabilidade e compromisso é com a obra de Deus. Amém? 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 Certos disso, fique de pé, por favor.